Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Depois da perícia judicial, né? Geralmente o que acontece? Muita gente não sabe, né? Ouve-se falar em muito processo, perícia judicial, mas não sabe como é feita, não sabe quanto tempo, por exemplo, se demora para levar esse resultado para juiz, como é feito um laudo, né? O que é um laudo? Se o perito negar a incapacidade, o que acontece? Você perde o processo, que a partir do momento que você chegou na justiça, foi porque você teve o indeferimento de um perito no INSS. Então vamos lá, dá para ganhar um processo de incapacidade mesmo quando o perito judicial não reconhece a incapacidade? Sim, é possível ter sucesso num pedido, por exemplo, de incapacidade temporária ou uma incapacidade total e permanente, né? Seria uma aposentadoria por invalidez, mesmo quando o laudo judicial ele é totalmente desfavorável, tá? Existem diferenças entre peritos, né? Tanto do INSS como o perito judicial, né? O perito do INSS ele é um servidor contratado, tá? O perito judicial ele é nomeado, né, pelo juiz dentre os profissionais cadastrados, né, no judiciário, sem vínculo administrativo com o INSS. Quer dizer, só dele não ter vínculo com o INSS já traz uma credibilidade muito maior, né, pessoal? Porque seria terrível, né? Um funcionário, como nós vemos nos peritos do INSS, o funcionário vai decidir de acordo com o parecer dele, se é a favor da empresa ou se é a favor do segurado. Para quem que vocês acham? Se a batata assar, o circo apertar para ele, para que lado que você acha que ele vai? Ele vai para o lado do patrão, né, que paga o salário dele, ou ele vai para o lado lá do segurado, que aparece lá uma vez, né, que ele nunca viu na vida, para ter aí, por exemplo, uma decisão dele, se é favorável ou desfavorável. Então, o perito judicial, por não ter vínculo com o INSS, isso já dá uma credibilidade muito maior, tá? A perícia feita no INSS é realizada geralmente por um clínico geral, tá? Ou de uma outra especialidade. A perícia médica judicial é feita por um médico especializado, nomeado pelo juiz, né, para determinado processo. Que o juiz sabe, por exemplo, se for um problema psicológico, um problema ortopédico, o cardíaco, ele vai tentar nomear um perito, no caso no processo, especialista nesse problema de saúde que esse segurado está, né? Mas a especialização não é a única diferença entre as perícias, tá? O procedimento em si, ele apresenta diferenças. O médico perito é profissional responsável por esclarecer dúvidas técnicas e científicas, né, de uma demanda judicial, por exemplo, do INSS na área da saúde aí do segurado. Quando é nomeado pelo juízo, né, para auxiliar na definição do processo, o médico deve emitir um laudo, né, pericial que apresente provas para o juiz, para que ele possa, né, dar um parecer final no caso. Aí a próxima audiência, né, depois da perícia, é denominada audiência de instrução em julgamento. É comum alguns juízes permitirem, né, que o perito responda mais de uma vez sobre o laudo por escrito. Eu já acompanhei caso que, além do laudo ser favorável ao segurado, no momento aqui desse esclarecimento, né, o juiz, o segurado, ele mandou chamar o perito e conversou com o perito na frente, né, do segurado. Fez as perguntas que estavam no laudo realmente, e o perito estava apontando aí para aquele segurado uma aposentadoria por invalidez. E ele teve que responder as perguntas de acordo com o que ele tinha feito o laudo. Quanto tempo leva, né, para o juiz dar uma sentença depois de uma perícia judicial? Bom, o artigo 226, né, do Código de Processo Civil estabelece aí 30 dias para proferir uma sentença após instruído, né? Todas as provas já foram produzidas. O juiz poderá prorrogar esse prazo por igual período, ou seja, por mais aí 60 dias, né? Contudo, na prática não é assim que acontece. O magistrado ele não tem, por exemplo, tempo determinado para ele dar uma sentença, tá? Ele vai aí analisar os autos, os elementos, juntando aí, por exemplo, a perícia judicial. Pode ser, será que ele pode desconsiderar ou não esse laudo? Nós vamos ver aqui para frente, tá? Como é um laudo pericial judicial, né? A gente fala de processo, fala de perícia judicial, mas não fala, né? No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e coerência lógica, indicando como alcançou as suas conclusões. Quer dizer, ele não pode colocar ali o que ele quiser. Ele tem que justificar, tá, o diagnóstico que ele está dando ali. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico, né, do objeto da perícia. Olha aí, ele não pode, de maneira alguma, nesse caso que eu falei que o juiz chamou o perito
na frente do segurado para responder algumas perguntas, ele tem que ser técnico ali, tá? Ele não pode falar, eu acho que ele está com algum problema, ou acho que ele não tem problema. Não, ele tem que ser técnico. Não, ele me apresentou um laudo, ele tem, por exemplo, um problema cardíaco, nós analisamos, avaliamos, e o exame tal, assim, assim, assado, negou que ele tem algum problema, ou então confirmou realmente, né, a suspeita. É assim que deve proceder. Nunca ele falar, eu acho. O juiz não quer a opinião do perito, ele quer um laudo técnico e científico, tá? Então é assim que é um laudo judicial, tá? Diferente do INSS, como eu falei, né? Às vezes alguns peritos ali, eles fazem um laudo de acordo com o desejo do patrão, né? O que fazer se o perito judicial negar a incapacidade, né? Dá para ganhar um processo de incapacidade mesmo quando o perito não reconhece a incapacidade. É possível ter sucesso. Por quê? Nesses casos, o juiz ele pode se basear, mesmo o laudo do perito sendo desfavorável, ele pode aí tomar uma convicção dentro dos elementos que foram anexados nos autos. Quais são esses elementos? A documentação que você apresentou, pessoal. O laudo médico, o histórico cirúrgico, exames, relatórios, laudos de tratamento, receituários médicos, tudo isso. Se você já, por exemplo, ficou afastado no INSS, né, por algum auxílio-doença, por exemplo, a incapacidade temporária, e de repente foi negado seu benefício, quer dizer, se o INSS afastou é porque existia a incapacidade. Aí você entrou com o processo judicial, o perito judicial diz que não tem incapacidade. Quer dizer, o juiz ele pode tirar uma convicção e desprezar completamente esse laudo, tá? Por isso a documentação, como nós falamos, é muito importante, tá? Um laudo, por exemplo, ele deve ter o seu nome completo, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, o CID da doença, um histórico, né, daquele momento que você está, como a sua saúde está naquele momento que foi feito o laudo. É uma lesão temporária? Precisar de quanto tempo, por exemplo, para se recuperar? É uma lesão total e permanente que incapacita você para a sua função ou para qualquer outra? Peça para o médico fazer esse histórico, para ele colocar isso no laudo. É importantíssimo. Quanto mais elementos você anexar, por exemplo, num processo judicial, como nós falamos, mesmo que o perito, né, judicial ele seja desfavorável, ele negue que você esteja incapacitado, o juiz pode ignorar completamente o laudo e se basear em cima das informações que ele está tendo na documentação. Então é muito importante, tá? Um processo judicial, né, ele pode demorar aí em média de 18 a 24 meses. Existem regiões que podem sair mais rápido, né? Tem TRFs espalhados pelo país todo. Porém, é preciso analisar, tá? O advogado ele vai saber dessas informações. Caso você não tenha um advogado e precise, por exemplo, quer saber como é que está o andamento do seu processo, fazer uma consulta, entre no site do TRF aí da sua região, digite o seu CPF, se você não sabe o número do processo, preencha alguns dados, né, clicando em consultar processo, e você vai ter a informação do andamento do seu processo, tá? Não é nada complicado. Bom, quanto tempo demora para pagar, né, depois da sentença? O INSS tem 30 dias, tá? Mais 15 aí no caso. Por exemplo, se a sentença chegar no INSS e já tiver fechada a folha da data prévia, você já não vai receber no próximo pagamento. Por quê? Vai ter que virar um mês. Então, em média, é 45 dias depois da sentença, tá, que o INSS tem para implantar o benefício e começar a fazer os primeiros pagamentos. Atrasados, gera sim montante de atrasado, porque desde lá do indeferimento no INSS, você já tinha direito a estar recebendo o benefício. Então, caso a sentença foi favorável para você, é reconhecido não o período que o processo está na justiça, o período lá que o INSS também deixou de pagar. Então, isso sempre gera um bom montante, tá? Até 60 salários mínimos são pagos por RPV, né? Requisições de pequenos valores. Elas têm mais ou menos em média aí 60 dias. Você vai receber uma carta da Justiça informando o banco, pode ser o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o número da conta, o valor que está disponível e a data que você pode movimentar esse dinheiro. Nessa data você compareça à agência, né, portando um documento oficial, o RG, com foto, tem que ser original o documento, tá, pessoal? E acima de 60 salários mínimos já são pagos em precatórios, tá? Pode demorar até um ano, porque são títulos do governo. E o governo demora, em média, faz uma liberação uma vez por ano. Então, se tiver acabado de fazer a liberação
e eles receberam a sua sentença, que é acima de 60 salários mínimos, você só vai receber depois de 1 ano ou até um pouco mais. Mas tudo corrigido, tá? Com juros e correção monetária. É isso aí, pessoal. São informações importantes. Muita gente ouve falar de perícia judicial e não sabe, né? Eu espero que nós tenhamos aqui esclarecido, tirado dúvidas, trazido esse conhecimento que é importante. Lembrando sempre, a documentação dentro da perícia judicial, ela é importantíssima. Não deixe de ter todos os documentos que comprovem aí, no caso, a sua incapacidade, tá? Como eu falei, o juiz ele não precisa aceitar o laudo, por exemplo, desfavorável, né? Que o perito judicial, se chegar a essa conclusão que você não está incapacitado, isso pode ter uma convicção através dos documentos. Mas, em muitos casos, o juiz, ele leva em conta, sim, né, o diagnóstico do perito, e o seu processo pode ser desfavorável e dar ganho até para o INSS. Então, é muito importante que você faça isso, tá? E com relação ao atrasado, como nós estamos falando, o INSS também pode recorrer, tá, pessoal? Se ele recorrer, vai para uma instância aí recursal, pode demorar até 3 anos para você receber esses atrasados. Às vezes nós temos comentários aqui no vídeo de segurados falando que eu ganhei o processo na justiça, mas não recebi 1 centavo de atrasado. Exatamente por isso, porque o INSS recorreu dos atrasados. Ele passa a receber o benefício, né, mas os atrasados, enquanto não resolver, né, esse recurso, deu a entrada, fica demorando, e pode demorar até 3 anos. Estamos também aguardando aí a decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação aí a processos, né, concedidos pela Justiça, se podem ser, por exemplo, cancelados com uma canetada de um perito do INSS, no caso aí, por exemplo, se chamar para um pente fino. Vocês estão vendo como é difícil ganhar um processo dentro da Justiça. Aí você começa a receber o benefício, alguns meses depois, o INSS lhe convoca para um pente fino e cessa o seu benefício. Isso que está sendo julgado dentro do STJ. Alguns ministros já votaram favoráveis, tá? Se no final do processo a sentença for favorável a todos os segurados, nós estamos aí de olho, né? Prontos aí, acompanhando para poder informar vocês em primeira mão. Por isso é muito importante vocês acompanharem aqui todos os nossos conteúdos do canal, tá? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Podem aproveitar todos os conteúdos que existem aqui no canal, tá? Conteúdos atualizados que já ajudaram muita gente, e eu tenho certeza que vão ajudar você também, tá? Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar antenado e atualizado com os nossos conteúdos. São informações como esta que vocês viram aqui no vídeo, importantíssimas e atualizadas. Então você só tem a ganhar e é de graça. Meu amigo e minha amiga que já são inscritos, que me acompanham, incentivam, ajudam, compartilham o canal, meu muito obrigado. Deus que abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, harmonia, prosperidade, alegria. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês.